Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando o 7º episódio do Podcai. Este podcast que tem o objetivo de falar sobre networking profissional e empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível, uma energia incrível, Ana Bonilha. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo aceite do convite e dizer que tudo tá escrito de alguma forma, né? O tema, o que a gente vai conversar tem muito a ver com você, acho que como pessoa, como empresária. E muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Ai, gente, Calil, obrigada por este momento, por essa oportunidade. Muito feliz. Redicai hoje, como a gente também vai adentrar nisso, mas a Redicai faz parte da minha família, visto que é a extensão, né, do meu negócio. Então, automaticamente, a gente vai falar sobre networking, pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente não tem como falar de família. E vocês fazem parte disso, gratidão. E é incrível, né? Porque já que você está falando de família, a gente vai falar sobre Natal, sobre networking e relacionamento empresarial. Como isso se conversa, né? E eu espero que você tenha passado aí um ótimo Natal com a sua família, com seus amigos. E lembrar você aqui que está com a gente, dá um like aqui no vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, porque hoje realmente o papo vai ser muito legal. Ana, quem é a Ana Bonilha? Então, eu queria que você se apresentasse, por favor, primeiramente. Muito prazer, galera. Ana Bonilha, 33 anos, publicitária, vendedora, faladora. Quanto tempo a gente tem, Calil? É 40 minutos, uma hora? Então, galera, vamos entrando, dá tempo de... Olha, gente, grupo de WhatsApp de família, a melhor coisa que tem. Você pulveriza isso aqui, ó, manda pra todo mundo. Exatamente. Todo mundo encaminha, todo mundo vai dar um like, vai ser legal. Publicitária, vendedora, mãe... tenho aí 14 anos da área comercial, apaixonada por pessoas, amo o que eu faço, amo isso, me relacionar, né? Então, quando o Calil fez esse convite de nós estarmos aqui, ainda mais falar sobre este tema, eu falei, nossa, estamos em casa, né? Ô, Ana, estamos em casa. Você falou de vendedora. Sim. Como foi esse processo de você se reconhecer vendedora? Sabe por quê? Tem muita gente que tem crença limitante com venda, né? De que... A gente até tratou isso em outros episódios, mas muito superficial. Fabiano vende, é da área comercial, Vinícius também. E você fala isso com muita tranquilidade. Foi tranquilo pra você se enxergar como vendedora? Não. Como é que é isso? Foi um processo que antes... É muito bacana falar sobre isso, porque quando a gente fala antes de falar pra pessoa, a gente tem que vender pra nós mesmos, né? E acreditar. E eu trabalhei por muitos anos dentro de banco, né? Tenho uma estadia muito grande dentro de banco. E quando a gente fala de produtos de prateleira, ainda mais o consórcio, que é o que eu comercializo hoje, não é um produto que a gente fala, cara, deixa eu entender o que você precisa e vou te oferecer algo que de fato vai funcionar. Ali você liga no final do mês e fala, olha, preciso bater minha meta, faz isso comigo, então você não se preocupa tanto. Quando eu cheguei na ADMcom e eu fui ressignificar o que era o consórcio, e eu comecei a me olhar no espelho e falar, isso aqui funciona assim, assim, assim. Fui pesquisar, fui estudar, falei, uau, o negócio é de fato muito bonito. O processo, ele é bonito, sabe, Calil? Sim. Não é uma coisa assim, tipo, faz aí, não, a gente vende. Mas no banco você também já atuava na área comercial? Já atuava com isso. E antes do banco? Trabalhava na Porto também, e na Porto a gente fazia também a parte de consórcio, mas também voltado para a parte de residência, né? Tá. Seguros. E antes disso? Antes disso eu trabalhava a parte imobiliária. Vendas também? Vendas também. Ou seja, você não teve outro trabalho sem ser vendas? Não. Mas então... assim, eu até comercializava, fazia outras partes de vendas. Eu era líder, né? Então eu cuidava de pessoas que faziam a venda. Só que quando eu cheguei na ADMcom, que eu precisava ser a líder, aquela que vendia, aquela que captava, aquela que fazia tudo, eu tive que começar do zero. Né? Aí foi eu entender o processo, entender como que de fato funcionava o produto e que de fato ele funcionava. Que legal. Né? Mas você projetava isso pra sua vida, trabalhar com vendas? Jamais. Eu sempre achei vendedor chato, galera. Vendedor é chato. Porque, de fato, o vendedor, ele vende dor. E quem quer comprar uma coisa que tá te doendo, né? E quando a gente fala de procrastinar, você fala, não quero resolver uma situação. Mas sabe o que é? A gente vem de uma época de venda... eu tenho 37 anos. Então, assim, aconteceu uma transformação no mercado em relação a isso, né? Hoje, tanto é que a gente não fala em venda, a gente fala em negociação. Porque tá muito claro que em todo o processo de negociação, as duas partes vão ganhar. Sim. Talvez essa coisa do vendedor mais antigo, a gente tinha uma mentalidade de que só ele tinha o benefício, né? E eu tô dizendo isso, nem é o nosso tema, mas porque, assim, eu vejo muito isso nas empresas, nos treinamentos, de tipo...
muita dificuldade com os times do comercial, as pessoas não se enxergam como vendedores, elas acham que isso é um dom, né? Que não é uma competência que ela pode desenvolver. Então, por isso que eu talvez, como você trouxe incisivamente isso, eu falei, pô, é legal de repente a gente explorar isso, porque todo mundo pode, desde que queira aprender, né? E faça a sua imersão no negócio para desenvolver e tal. E aí tem essa história de... Então, você nunca pensou em vender, mas as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, porque também quando a gente fala da venda, nenhum ser humano ele gosta da rejeição, né, Kalil? Sim. E quando eu tô falando de um produto em específico, das duas, uma, ou você vai falar sim, mas normalmente você vai falar não. Tá. Porque quando você fala de consórcio, em específico, a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho sorte. Ou porque eu já cresci com alguém falando que o negócio não funciona. Vou demorar 20 anos, mas eu prefiro por financiamento. Mas por quê? Porque às vezes a gente não tem aquele estudo. Não tem alguém que esteja ali te explicando como que funciona. E, cara, eu não gosto de levar não. Porque eu sou muito... E aí rápida. Eu falei, rápida, a gente é muito... Cara, a mãe é muito resolvida, né? A mulherada normalmente é mais... resolvida para essas coisas. Eu falei, cara, eu não quero essa área. Mas quando eu comecei a estudar, e até um ponto que você trouxe, quando a gente vai para a área comercial, tem muita gente que cai na área comercial por falta de opção. Sim. Então ela não faz por paixão, porque ela deu fala, errado, cara, deu errado. Você é vendedor. Você é vendedor, cara, mas ela não é a paixão dela. Eu conheço muita gente que mexe com a área de vendas, que não curte a área de vendas, automaticamente ele leva o produto de forma muito X. Sim. Porque ele não é apaixonado por aquilo e ele gosta da área de TI. Então, vai para uma área que você flua, né? Então, automaticamente, o negócio não roda não, tanto. é incrível isso. Mas eu acho que vale a gente fazer um outro só falando de venda. Vale. Trazer aqui umas 3 pessoas. Sim. E a gente entregar um conteúdo riquíssimo para quem assiste a gente sobre esse ponto da venda. Mas vamos lá, vamos falar da Demicon? Vamos. Você tá na Demicon já há um tempo. Sim. Você participa da unidade... Eu fico na Chácara Santo Antônio, na diretoria do Leandro Filipac e a Sayuri. Legal. Né? Eles são os nossos diretores lá. Hoje eles têm aí 8 lojas ativas. A unidade que eu fico, eu me locomovo entre Moema e Chácara Santo Antônio, que são as 2 unidades aqui de São Paulo, Quando capital. você fala se locomover, é o quê? O atendimento eu faço tanto na Chácara Santo Antônio ou em Moema, que são unidades próximas. Mas você atende pessoas... São Paulo inteiro. Inclusive, a gente faz via Zoom, enfim. Já que a gente tá falando de venda, já que a gente falou em não e a gente vai falar de networking, como é que você enxerga... de alguma maneira, o fator educação das pessoas ainda com consórcio? Ainda é muito limitante ainda para as pessoas? É limitante, sabe por quê, Kalil? Hoje, de 10 pessoas, uma guarda dinheiro. Uma apenas guarda dinheiro. E quando a gente fala do brasileiro em específico, porque meu produto ele é nacional, quando a gente fala da pessoa pagar um boleto todo mês, o brasileiro ele gosta de pagar um boleto. Porém, quando ele não vê um retorno rápido, né? Ele pode estar trabalhando por 1 ano, 3 anos, 5 anos. É diferente de uma poupança. Que ele todo mês coloca o valor, deu algum problema, ele vai lá e saca este valor. Conosco, não. Então, todo mês ele está pagando, a gente vai trabalhar essa contemplação nele. Então, quando se fala de educação financeira, hoje o brasileiro em específico, ele foi muito acostumado a sobreviver. Então, ele pensa assim, eu preciso pagar o meu financiamento, eu preciso ter o meu pé de meia, eu preciso construir um puxadinho, enfim. Mas ele não quer guardar dinheiro, ele não sabe guardar dinheiro, né? Então, não foi educado para isso. Não foi educado para isso. Mas por que dentre as linhas de investimento, o consórcio é talvez o menos falado ou ainda muito preconceito em relação ao consórcio? Porque... Hoje é um mercado muito prostituído, né? Por isso que a gente bate muito de frente, que a Demicon, de fato, ela é diferenciada, né? Eu não cobro taxa de adesão, eu não tenho juros, né? Eu tenho a taxa de administração, porque é o justo, eu estou trabalhando, né, para isso. Mas é diferente, porque se você ver se você analisar outras bandeiras, alguns vendedores, eles falam para você, olha, faz até o 3º mês, depois contempla, porque em 3 meses eu te contemplo. Em 3 meses, esse vendedor sumiu, não contemplou o cliente, e aquilo vai pulverizando de forma positiva ou negativa. Da mesma forma que, nossa, a Ana falou pra mim que dentro de 1 ano a 5 anos a gente vai trabalhar e vai contemplar. Contemplei, comprei o meu bem, funciona. Depois, acabou. Outra pessoa que vendeu em 3 meses e não contemplou, aquilo vai pulverizar de forma negativa. Então, como que as pessoas veem o consórcio? Talvez a experiência com o cliente ainda não tá satisfatória de alguma forma. Sim, não tá satisfatória. E outra, também tem a questão de via de mão dupla, né? Quando a gente começa um consórcio, você tem que analisar. É um período.
Né? Então, de 1 ano a 5 anos, eu tenho que pensar no pagamento de um boleto. Sorteio acontece, a gente trabalha, depende da régua do esforço do cliente. Tem um dinheiro, tem um lance, a gente vai te contemplar. Mas não é simplesmente assim, vou lá e quero contemplar a minha carta agora. Vamos fazer? É um trabalho em conjunto, né? Porque então, ele é mais amarrado de alguma forma, né? Você você pode a qualquer... você pode a qualquer momento... Sim, porque a gente tem modalidades do sorteio, né? Que é óbvio que você aguarda só a Loteria Federal. Mas eu tenho o lance fixo, que é 30% da carta, o lance fixo, o lance livre e o lance limitado. Então, ou seja, você pode fazer o seu aporte... Você pode resgatar a qualquer momento, né? Não é nem resgate. Você pode aportar valores para contemplar aquela carta. Mas aí nem sempre você consegue contemplar. Nem sempre você consegue contemplar. Então acho que era isso que eu ia falar. Assim, talvez por ser uma das linhas de não ter um resgate rápido... Será que talvez as pessoas fiquem mais em dúvida de fazer? Mas é aí que a gente entra na questão de educação, Calil. Porque quando a pessoa ela entende o processo, a gente também tira a ansiedade dela. Porque, vamos lá, se a gente está falando de um financiamento que vai de 30 a 32 anos... Se eu falar para você de um cenário ruim, de uma contemplação em 5 anos, de uma carta que o total dela é 20 anos... Faz as contas. Sim. E eu não tô falando... Isso porque eu nem tô falando de conta na ponta do lápis de juros. Né? Então, se eu tô tirando os juros, tudo isso... Se a pessoa analisa... É porque também tem a questão da crença limitante do brasileiro achar que nem tudo que é tão fácil é bom. A gente está acostumado com algo mais sofrido. E, de fato, o consórcio funciona. Porque, às vezes, o discurso é muito nessa linha, né? De que é melhor do que algumas outras linhas, os juros é menor, você vai ter mais benefício. Ou seja, nossa, mas por que será? Né? Onde eu tô colocando meu dinheiro, enfim... Mas eu acho que isso é tudo muito louco. Porque, assim, ainda com essa limitação... A gente vem vendo aí, eu pelo menos tenho observado... Demais, exatamente. Demais. Exatamente. E também, gente, a questão do financiamento... a gente também veio dessa bancada de trabalhar juntamente no banco, a questão de liberação de financiamento. Com a pandemia, Calil, as pessoas hoje, elas literalmente foi vivendo dia após dia. Então, hoje, financiamento, você precisa ter uma entrada para fazê-lo. E fora isso, as parcelas são altas porque tem juros, galera. É só fazer conta, né? Então, quando você avalia tudo isso, você fala, o banco, ele não tá liberando. O que eu acho mais louco em tudo isso é do ponto de vista experimental do ser humano. Né? Por exemplo, por que não experimentar ou não conversar? A gente falou isso no programa passado com o Gaspa. Um dos programas passados. De, tipo assim, tem gente que já tem um preconceito e ela nem se dá a oportunidade de conhecer. Então, eu acho que do ponto de vista de investimento, a gente sabe que o ideal é pulverizar. Né? Você... Em até 5 investimentos. Exatamente. Mas assim, se não conhece sobre consórcio, conversa com alguém, vai buscar entender. Nem que você não faça, mas se permita viver um bate-papo, uma conversa para... Porque às vezes a gente conversa com as pessoas falam assim... não, eu não conheço muito, nunca conversei com ninguém, mas eu não gosto. Tipo, oi? Né? Porque que... A mesma coisa da Redcai, né? Quando a gente fala, vai visitar a reunião, vai conhecer... Porque assim, não é para você entrar, não é para você se tornar membro, é só para você conhecer uma possibilidade... De negócios, um braço. Exatamente, que tem sido potencial para os membros que estão ali. E aí as pessoas não têm se permitido isso. É muito louco do ponto de vista de comportamento mesmo, né? De experimento. Bom, você viu que Ana Bonilha é um trator, ela é um furacão. Então, vou pedir mais uma vez para você que está assistindo a gente aqui, curte aqui o nosso vídeo, comenta, faz algum comentário aí. Se você também já passou por essa experiência de ter que experimentar alguma coisa, isso é legal conhecer, debater, inclusive... Convite aberto aqui para conhecer vocês, certo? Vai ser um prazer, gente, tomar um café conosco. Assim como o Calil trouxe que, vem conhecer a Redcai, não é para venha conhecer como que funciona o mecanismo de um consórcio, para você voltar a sonhar, poxa, mas eu posso comprar meu imóvel, posso comprar minha máquina, posso fazer uma cirurgia, posso fazer um intercâmbio, uma viagem. Gente, o produto do consórcio, ele atende 92% do público. Então, assim, é uma coisa muito grande. Isso é incrível. Você tá falando de família. A gente recebeu a Tati aqui e acho que foi o Fabiano que fez. Beijo, Tati! Tati, o programa da Tati foi incrível. O Fabiano acho que fez uma pergunta para ela sobre realização, né? Ela trabalha com vendas de imóveis. Imobiliário. E ela falou assim, Calil, o Fabiano perguntou para ela, como é essa coisa da felicidade da venda de um imóvel, né? De um sonho, da concretização. E eu queria fazer essa mesma pergunta para você. Já que a gente está falando de Natal, de família, dessa coisa do núcleo, né? Como é para você, enquanto pessoa e também empresária, mas proporcionar isso para alguém, um sonho que
que assim, cá pra nós, ainda é muito distante, né? Pra algumas pessoas falar, pô, uma casa. Como é que isso acontece na sua cabeça? Isso endossa cada vez mais que a gente trabalha muito com a verdade e reforça que a gente tá no caminho certo. Por quê? Quando a pessoa... Eu tenho todos as frentes, né? Quando a pessoa chegou pra mim e falou, olha, eu consigo fazer tal coisa... Tô pagando esse boleto, tá difícil. Olha, esse mês eu não vou conseguir, não vai conseguir. Contemplou, vamos procurar o seu imóvel. E aí, gente, que a gente fala da importância de um network, né? Carta contemplou, preciso falar com um corretor. Corretor que é parceiro meu, que vai indicar a casa. Tati, enfim. Por isso que a gente fala da questão do network. E pra gente é muito lindo, porque hoje as pessoas, elas querem a casa, elas querem o carro. E isso, para elas, reforçam a realização. Tipo assim, conseguir, né? Foi um sonho realizado. E para nós, ainda, eu acho que é aquela sensação tão boa, Calil, de caramba, deu certo, sabe? O negócio aconteceu, fluiu. Eu tenho 2 perguntas aí. A primeira é, qual foi a sensação de entregar uma carta, de ligar para o cliente e falar... Olha, na verdade, o cliente ele pensa que é mentira, né? No primeiro momento ele fala, não, isso é mentira, isso é pegadinha. Porque como a nossa sede fica em Curitiba, Paraná... Então, normalmente, quando o DDD vem de outro estado, as pessoas normalmente já falam, caramba, isso aqui é golpe, enfim. E ainda mais quando fala, sua carta foi contemplada, galera. E ainda mais você ligando com essa energia toda. E normalmente é num período muito curto, tá? Então, assim, se é num período muito curto, ela fala, não faz sentido. Pois é, faz sentido. E aí, aquela coisa gostosa, aquele negócio que você fala, caracas, deu certo. Mas você liga assim, com essa energia? A gente liga com essa energia. Oi, assim. Você foi contemplado. Fulana, tudo bem com você? Como é que você tá? Foi sofrido, não foi, mas deu certo, é isso aí. E a gente literalmente fala, a gente só faz, né? Só contempla quem de fato faz. Então, mas aconteceu com fulano, foi sorte. Não foi, aquilo foi uma decisão que ela tomou e de fato, cada ação tem sua reação, né? Ou seja, é uma realização punk, né? Do ponto de vista de contribuir com o outro ali. Porque é uma contribuição, né? É uma via de mão dupla dentro do ponto de vista de negociação que a gente tava falando. E aí, essa pergunta é um pouco mais problemática, assim. Não tô fazendo advogado do diabo, mas... a gente vem vindo ao avanço das gerações... E eu tenho lidado com muita gente que tem pensado assim... Eu não quero mais ter casa. Como é que você vê isso, assim? Bacana, ótimo. Você que não quer ter casa, a gente pode falar sobre aposentadoria imobiliária. Gente, na boa... Qual que é o sonho de qualquer pessoa? Ganhar dinheiro dormindo, certo? Sim. Beleza. Se você não quer comprar casa, pensa um pouquinho mais adiante. Gente, a gente sabe que o cenário, ele, assim, cada um faz o seu pé de meia. O que você faz? Eu sugiro, tá? Aposentadoria imobiliária. Você vai comprando flats, coloca pra alugar. A pessoa que tá morando lá vai pagar a tua carta e automaticamente você vai fazer o quê? Um patrimônio. Você não precisa morar nele. Mora de aluguel cada semana, você tá em vai morar onde você quiser. Mas, cara, deu tudo ruim, sei lá, não tá legal. Eu tenho uma renda passiva recorrente. Então, beleza. Acho que de abrir a cabeça, né, Ana? Porque a gente... Eu realmente tenho visto algumas pessoas falando, né? De que... Ainda mais os jovens de hoje em dia estão vindo com uma outra mentalidade. Tem uma questão mais minimalista rolando aí. Mas tem uma questão, Calil, que as pessoas hoje, elas pensam muito do... Beleza, vamos viver o dia. Só que a gente não esquece que o dia vem um dia após o outro. Eu não vou ser jovem pro resto da minha vida. Exatamente. Eu não vou conseguir, sei lá, com 60, 70 anos, ter a mesma veracidade que eu tenho hoje. Sim. Então, em algum momento, eu vou ter que tirar o pé, vou ter que desacelerar, ter que pensar nisso. Mas aí o maior desafio é como comunicar isso para essas pessoas. Mas né? Porque assim, a gente sabe que do período de adolescência, né, até uma fase que você começa a ter um pouco mais de maturidade... Eu não entendo as coisas, né? Eu até brinco nos treinamentos, nas palestras. Eu falo assim, gente, talvez com 30 anos que eu fui entender as coisas que minha mãe me falava. Porque o solo ainda não está preparado para isso. Existe essa preocupação, né? De que, assim, esse pensamento mais maluco, entre aspas... Mas a pandemia, ela trouxe algo muito bom. Por quê? Muitas empresas foram para home office. Sim. Nessa questão do home office, aquela pessoa que tinha 25, 26 anos, ela começou a ver a realidade mais de perto do pai e da mãe. Sim. E ela começou a analisar. E por um lado, as pessoas avaliaram e falaram, cara, eu quero fazer diferente. Eu preciso fazer por mim, fazer por eles. Não quero a mesma realidade. Até por uma questão de estrutura física. E saíram da zona de conforto. Porque assim, caramba, gente, esse é o momento. A gente passou... Eu nunca passei por uma pandemia.
Não, ninguém. Nunca passamos por uma pandemia, né? Eu acho assim, que essa coisa da estrutura também. Tanto é que o mercado imobiliário deu um boom, né? Bombou. Não retraiu. Inclusive o consórcio, ele não retraiu. A gente cresceu cada vez mais. Mas você, na prática, isso se configura? Desse pensamento de não querer em casa? Ou não? Não tanto, Calil. Assim, hoje tem pessoas que preferem morar bem e não ter o carro. Tá. Né? Então, escolhas assim, ali, né? Ou também tem aquele casal que fala, beleza, Joaquim Pô, você compra a casa, a mulher fica feliz e o cara fala, eu quero comprar meu carro legal, porque também a parcela é baixa, né? Então a conta fecha. Então, assim, vai muito do perfil. A gente também tem perfil de pessoas que falam, olha, eu quero simplesmente pagar uma carta, não me importo com a contemplação, eu quero pagar este boleto que eu quero fazer um ágil. Né? Então, assim, é muito bacana que são frentes que você pode usar. E eu gosto desse olhar 360, de tipo, se você não quer comprar casa, você investe, como você falou aí, enfim. E existem outras frentes também, ou outros tipos de investimentos também dentro desse escopo que é o consórcio, né? Cabe todo mundo, então, Cabe todo mundo. Inclusive, Calil, o que é muito bacana, gente, entendam. Quando a gente fala da questão do consórcio, não é uma coisa que ela é inserida, você precisa fazer este valor. Não, eu vou entender o teu cenário, porque talvez você fale pra mim, Ana, eu quero comprar uma casa de X valor. Vamos fazer a análise da família. Entra X de valor, cara, vai faltar. Então, vamos fazer uma carta menor? Vamos começar galgando de uma outra forma? Você flexibiliza ali, né? Porque assim, eu não tô interessada, Calil, em fazer um negócio goela abaixo. Tá. Como a gente falou de tudo isso... estrangula e impacta na experiência. Não vale a pena, porque assim, impacta na experiência. Justamente, se eu falo de um negócio que eu quero contemplar a carta desse cliente e fazer ele comprar um bem, eu preciso que ele seja adimplente. Exatamente. Para ele estar adimplente, ele precisa do quê? De condição. Então, assim, se ele vai conseguir, ele vai ter a condição, quem vai ajudar somos nós. Então, olha, vamos fazer uma carta assim, assim, assim. Porque, gente, quando a gente fala da questão de ser o seu imóvel, pode ser um imóvel de 200 mil, uma casa de 1 milhão. Quando a gente tem aquele pertencimento, é meu, nossa, é outro nível. Então, a gente trabalha isso no cliente. Não aquele desespero, mas a realização. Natal, networking e relacionamento empresarial. Coisa linda. Eu escrevi esse artigo, tá lá no site da Redcai, para você... que acompanha a gente aí também, vai passar aqui o site da Redcai, você pode acompanhar o artigo na íntegra. Eu trouxe ele aqui como plano de fundo para esse nosso bate-papo. E eu acho que assim, uma vez pediram para eu escrever sobre isso, né? Calil, fala sobre Natal e networking. E eu falei, faz todo sentido. Tá lindo, galera, tá lindo. Vê esse artigo que tá lindo. Pronto, falei. Porque assim, o Natal tem essa coisa da gente ficar mais introspectivo, né? A gente tá numa semana pós-Natal e a gente ainda vive esse preparo pro próximo ano, né? De alguma forma. E aí, quando a gente pensa nesses valores, né? De assim, o que eu quero preparar, o que eu quero pensar, que energia eu quero emanar... Quando eu tô pensando em relacionamento, tá tudo junto, né? Porque você mesmo falou que a Redcai se tornou uma outra família para você. E é exatamente essa equiparação, essa comparação, melhor dizendo, de alguma forma. De que assim, eu começo dizendo sobre humanização, né? Quando eu penso ali no meu núcleo familiar, seja ele quem for... Mas quando eu levo isso para minha vida empresarial, eu também preciso humanizar as relações, né? Talvez esse seja um dos pontos diferenciais seu, né? Te conhecendo aí nesse período. Não posso dizer que é da Demicon, porque eu não conheço toda a estrutura, mas é um ponto da Ana. E aí, você acabou de dizer isso, né? De quando você flexibiliza, de quando você olha para o cliente tentando ajudá-lo. Como é que você também entende esse ponto da humanização, do Natal, trazendo isso para as relações empresariais? Pessoas precisam de pessoas, né, Calil? E quando a gente chega neste final de ano que a gente avalia, normalmente... É até um pouco egoísta falar isso, tá? Mas é muito difícil a pessoa olhar pra dentro de si. Ela vai olhar no todo e vai falar... Nossa, talvez pra mim não tenha sido legal por conta disso, mas foi o ambiente, isso. E ela não olha pra dentro dela mesma e fala... Peraí, eu procrastinei nisso, isso aqui não foi legal. Ela não se avalia, Não se autoavaliou. E quando a gente fala de humanização, quando a gente fala de pessoas... A gente tem que falar num todo, né? Sim. Então, o que eu dei também pra eu estar recebendo? Pra eu estar na situação que eu tô? Ou, enfim, se eu tô feliz ou se eu não tô, né? E quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de network, a gente fala de família, a gente fala de negócios... Já parou pra pensar que a gente passa mais tempo na nossa empresa... do que na nossa casa. Exatamente. Né? E como que tá o clima na sua empresa? Como que você trata as pessoas? Porque isso reflete como você tá na sua casa. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de pessoas,
como que eu tenho tratado, o que eu tenho feito, o que eu tenho feito por mim para estar outras pessoas legais ou não, né? Então a gente tem que ouvir mais, Calil. Eu acredito muito nisso, de que... Falar menos, ouvir mais, entender o cenário, o que eu posso fazer para melhorar aqui, o que eu tenho que fazer para não atrapalhar aqui, que tem hora que a gente também tem que se calar. Claro, é Bíblia, né? A gente tem que se abster, tem hora que a gente tem que ir para cima, tem hora que a gente não tem que ir. E a questão do network, o Natal, empresa... Tudo tá ligado porque é um final de agradecimento, porque você vai olhar para os seus colaboradores, né? Como que foi aqui, traçar metas pro ano que vem, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso, é junto, não é separado, é apartado? E eu acho que essa via de mão dupla, né? Porque assim, a gente enquanto empresário, a partir do momento que eu tenho um outro time, né? Seja ele estratégico, operacional, enfim, eu também preciso entender que é um outro núcleo. Sim. E que assim, aqui como eu tenho um respeito com a mulher, o esposo, os filhos, tio, mãe, pai, ali eu também preciso respeitar as pessoas que estão, né? Eu ouvi ontem ou anteontem uma frase do Rafael, um amigo meu, que ele falou assim, a vida não é o que acontece entre 22 e 1º de novembro, de janeiro. A vida é o que acontece de 1º de janeiro a 23 de dezembro. É meio que essa coisa, a gente fica muito vivendo esse período como se ele fosse a grande magia, mas o que eu faço durante todo o ano, né? E quando eu escrevi sobre isso, falando Natal, networking e relacionamento empresarial, é você, de fato, olhar para o seu time, olhar para as pessoas que estão com você. Porque, às vezes, as pessoas não se ligam nisso, né? Mas, assim, é igual aqui. Estar aqui, tem uma produção por trás de tudo isso. Na empresa, a mesma coisa, né? As pessoas que estão ali do departamento comercial, estratégico, marketing, quem está na rua vendendo... E assim, é muito triste, porque, por exemplo, eu vou em algumas empresas para dar palestra, treinamento, e aí, às vezes, eu me deparo com o dono da empresa aparecendo naquele dia. E ele não apareceu durante o ano inteiro. Ou seja, na hora de um briefing, como é que você quer falar de pertencimento? Como é que você quer falar de equipe? Como é que você quer falar de resultado? Se você não... Você aparece uma vez no ano também, né? Então, eu acho que essa reflexão, que parte, no meu ponto de vista, parte dessa coisa mais introspectiva que o Natal traz pra gente, ajuda a gente a pensar do ponto de vista de pai, de mãe, de irmão, de amigo e também de empresário, né? Então, como é que a gente traz essa reflexão pra dentro, né? E prepara um novo processo, um novo ano, né? Inclusive, pra gente parar também de procrastinar, Calil, porque é muito fácil nesse período a gente colocar várias coisas no papel e ser lindo, né? Sim. Mas quando chega dia 2, dia 3... continua a mesma coisa, galera. Exatamente. E nada muda se a gente não mudar. Exatamente. É muito fácil. Então, assim, eu quero emagrecer. Vamos lá, colocar metas para tal ano, vou emagrecer. Vou mudar de emprego. Cara, talvez não é mais fácil você mudar no seu emprego do que mudar de emprego, né? Talvez a sua ansiedade que tá te demandando uma alimentação maior... Talvez não seja legal você cuidar disso de uma outra forma, fazer um exercício, emanar essa energia de uma outra forma. Então, a gente precisa tirar as coisas do papel, porque a gente começa a ficar ser humano chato. E quando a gente começa a ficar chato, a gente começa o quê? Colocar isso também no nosso dia a dia. E aí, pode ser que as suas conexões, elas não vinguem. Exatamente. E você pode estar voltado de pessoas que te tragam bons negócios. Porque eu acho que você só consegue avaliar tudo isso a partir do momento que você para pensar sobre isso, né? Eu vim de uma semana de palestras e eu falei isso todos os dias. Acho que assim, gente, se permitam estar com vocês. Sabe? É gostoso. Sozinho. É gostoso. Solitude é boa. Entender a diferença de solidão e solitude, que às vezes as pessoas não entendem. A solitude é demais. Mas assim, se permita esse movimento, porque você vai conseguir encontrar ali os gaps, as qualidades, o que precisa melhorar. Reformular. E eu também tenho um outro ponto que tá lá no artigo, que assim... E aí é uma crença minha, tá? Se alguém discordar, tá tudo bem também, não tem problema. Mas eu acho que, assim, essa coisa da família, eu vejo também isso em alguns casos. Semana passada aqui, no episódio, a gente teve o Rodrigo com a Paula, falando aí de um case de sucesso de um casal que prospera junto e trabalha junto, e é feliz junto, né, num casamento. Eu acho que já que a gente tá falando de Natal e empreendedorismo, se você também não tem um apoio dentro da sua casa, seja dos seus pais, do seu esposo, da sua mulher, como é que você também vai se tornar um empresário bem-sucedido? Né? Então, assim, é tudo junto. De que, assim, a gente vai se tornando cada vez melhor baseado nos apoios que a gente tem, né? O Jim Rohn fala isso, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, se você não tem apoio da sua esposa, do seu esposo, se você não abre espaço para isso,
E aí você também é exemplo disso. Eu vejo sua correria e eu vejo a sua disponibilidade. E pra mim fica muito claro de que assim, gente, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Sim. As pessoas falam, não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo, você não prioriza o que é. Você agora, você tá casada, tá no seu segundo filho. Segundo filhinho. Nessa loucura toda, como é pra você essa relação toda de ter o apoio lá e nesse crescimento? Você vem crescendo, vem se tornando uma empresária de sucesso dentro daquilo que a gente vê que é a luta do dia a dia. Sim. Como que é isso, assim? Olha, é desafiador, mas é tão gratificante, porque eu tenho o Vitor, que ele tem 4 aninhos, e eu tenho o Heitor de 1 ano e 1 mês. E o que acontece, gente, não se pode usar isso como muleta, né? Tudo que eu faço hoje, ou que uma empreendedora, empresária ou empresário, enfim, faz, é por conta do crescimento dos seus filhos, da sua família, enfim. E eu tenho na minha casa uma rede de apoio muito forte com meu esposo. Então, o que a gente fez? A gente falou, cara, é eu por você, você por mim, nós pelos nossos filhos, e a gente precisa se ajudar. Né? Porque senão o negócio... Ele também é empresário, né? Ele também trabalha no ramo de administração de condomínios. Uau. Então, nós dois somos empresários. Então, assim, crianças de férias. Cada um no seu cada corre, um né? correndo, assim, de um lado. Porque, assim, a gente tá correndo cada um para um lado, mas no final o caminho é o mesmo. Sim. A gente dá a mão e vai todo mundo junto. E como que isso aconteceu? A gente foi muito alinhando as expectativas. O que nós queremos? É claro que, assim, gente, é bom fazer as coisas solo, é bom ter solitude, galera. Como a gente falou, eu tenho 2 filhos, galera. Solitude é tudo de bom, meu. Solitude. Eu preciso, né? Eu preciso disso, cara. Eu tô amando aqui, eu tô assim, sem criança, chorando. Lindo, lindo. Bota isso aí no take aí, galera. Porque, olha, tô aqui, de boa. Não tem ninguém me chamando, mamãe. Mas é também viver o momento mãe, claro, você conseguir equilibrar tudo isso. Porque assim, gente, não existem 2 cabeças, 2 cérebros, 2 corações. Então assim, enquanto eu estou aqui, eu tô entregue aqui. Exatamente. O meu cliente não tem meu telefone por perto, eu tô falando com ele, eu estou com ele. A hora que eu estou com os meus filhos, eu não tô com o telefone por perto porque eu estou com eles. Então assim, eu preciso estar entregue, eu preciso ser excelente no que eu faço, Calil. Senão eu sou mediana. Outras pessoas vão fazer a mesma coisa que eu e ok. Mas eu acho isso incrível, porque assim, óbvio que você não quer demonstrar, mas é perceptível. Né? Quem te acompanha consegue ver isso. A Ana mãe, a Ana empresária, a Ana amiga, a Ana que ela se completa nisso. Às vezes as pessoas falam pra mim, Calil, como é que você tem tempo? Eu falei, gente, é prioridade. Né? Assim, se eu quero estar com as pessoas que eu mais gosto, eu vou arrumar tempo. Agora, se você não quer, é outros 500. Aí você não consegue... E Charlie Brown já dizia isso, né? Cada escolha... É uma renúncia, né? Então, assim, pra eu estar aqui hoje, gente, por isso que, assim, é gostoso. A gente faz o que a gente gosta. Rede Kai, Ademicon, Network, Natal, tudo isso. Por que isso aqui é prazeroso? Eu deixei crianças em casa. Eu renunciei a estar com eles porque pra mim isso me dá prazer. Isso é prazeroso, essa troca pra mim é boa. E te leva pra outro lugar Me leva também. pra outro... Mesas que eu pensei que eu não sentaria, né? Também a crença limitante que a gente tem. Claro. Mesas que talvez eu não sentaria. Gente, numa mesa de networking, falando aqui de onde eu venho mesmo, na Rede Kai. Onde nós sentamos, eu tenho ali pessoas, gente, de alto escalão, galera. Você não tá entendendo que, assim, a gente consegue... E a troca é incrível, né? E você não é apenas mais um. Você é aquele que faz a diferença daquele movimento, naquela roda que você fala, caracas, agregou... Tipo assim, por isso que a gente fala que a gente é uma família. Porque eu preciso do negócio do cara que tá na minha frente, o outro que tá ali do lado. E assim... Do ponto de vista de que é um corpo e todo mundo vai se completando ali, né? Até por conta das especialidades. Então, a ideia é que se junte, né? Vamos indo pro final aqui? Porque senão a gente vai ficar 3 dias de episódio. Sim. Já tem 55 minutos, galera, de episódio Nem sei quanto rolando. Tempo meu tem. Deus do céu. Ressignificação, né? Quando a gente briefou aqui o papo, você falou, Calil, eu queria falar... Eu gostei muito da questão do ressignificar, né? Sim. O ressignificar, literalmente, é dar novo sentido a algumas coisas, né? Você falou muito bem aí há pouco de que não precisa sair do emprego para ser feliz, né? Não preciso mudar das coisas. É exatamente por esse processo a gente entender o que eu posso mudar aqui. Já que a gente, enquanto pessoa, faz esse trabalho pessoal, ou deveria no Natal... que a gente leve isso para a empresa também, de falar assim, que estratégia eu preciso trazer nova, que pessoa eu preciso trazer nova, né? Levar essa introspecção pro negócio. Sim. E buscar dar novos sentidos para as coisas que já existem, né? Não mudar tudo, porque também tem uma galera que vai no 360, tipo, over, né? De que assim, agora também vou mudar tudo, vou... Não, gente, aproveita o que tá bom e dá um novo sentido para as outras coisas.
Por que você gostou tanto da ideia de ressignificação? Porque... Gente, é meio lógico, né? Mas eu não consigo voltar pra barriga da minha mãe e começar tudo de novo, né? Eu já tenho aí um know-how, eu já tenho uma vida, eu já tenho uma família, eu já tenho uma estrutura. Assim como todos nós temos, independente se é algo positivo ou negativo, nós temos história, né? Todo mundo tem uma origem, Todo mundo né? tem uma origem. Exatamente. Quer seja boa ou ruim, então assim, se é boa, vamos melhorar. E se não é, cara, a gente tem que pegar o eu. Então, eu, Ana, o que eu posso fazer pra melhorar o que não foi legal. Porque nada mais tá todo mundo procurando o quê? Ficar bem. Exatamente. Ter uma saúde mental legal. Então, assim... Exatamente, isso que eu ia falar. Bem aqui também, bem aqui, né? porque é muito forte isso, Calil. Mas, de fato, pessoas agradáveis. Você quer estar perto de uma pessoa que ela é agradável. É óbvio. Exatamente. Pessoa que tem energia lá em cima, você quer estar perto porque vai te passar aquilo. Da mesma forma que você começa a pensar, contagia, poxa, né? Isso aqui não vai dar legal, isso aqui não vai ser legal, isso aqui não vai dar bom. Você já fala, meu Deus, isso aqui não vai dar bom. E não dá bom mesmo, gente. Gente, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela fala assim, olha, eu vou pegar essa fila do caixa e o caixa vai dar ruim. Galera, bobina encrespa, troca do caixa. Tudo acontece. Tudo acontece. Então, assim, se você tá com uma pessoa e você também pensa isso, se você ressignifica, traz à existência algo novo, aquilo vai se tornar algo tão potente dentro de você que vai ser uma combustão. Isso ninguém segura, isso explode. Exatamente. E quando isso sai pra fora, automaticamente pessoas que estão ao seu redor acabam sendo impactadas. Então a gente precisa entender que a solitude, ela é muito boa, porque hoje a gente não tem um tempo só pra gente. Então quando a gente olha pra você e você fala, caracas, eu gosto disso, eu não gosto disso, falar não também é muito poderoso, hein? Sabe uma coisa legal? Isso muda. Que você tá falando tudo isso, que não tá no script. Foi mal, galera. Mas olha que insight incrível, que é do ponto de vista de que, às vezes, a gente também não tem tempo, não só pra essa autorreflexão, mas pra fazer esse trabalho de amor com a gente mesmo. Né? Porque, assim, é a empresa, é a família... A gente ama muitos outros e não gosta da gente. Exatamente. Quantas vezes a pessoa tem parado pra, de fato, se olhar no espelho, reconhecer aquilo que tá ali, né? Como importante, como um potencial. Porque se você é líder, você é gestor, você é empresário, você é empreendedor, você é uma potência. Sim. E você precisa cuidar de tudo isso, né? E, às vezes, cai no piloto automático. Até porque você transmite... né? Exatamente. Você transmite, você atrai isso. E quando a gente fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, é muito fácil a gente amar os outros e às vezes não gostar da gente. Exatamente. Então você não pode esquecer que você também é uma pessoa. E a gente é um canal. E a gente é um isso, canal, né? cara. Olha, muito forte. Victor Frankl diz assim. Deixa eu ver se eu lembro a frase num todo. Se você vive uma situação boa, aproveite. Se você vive uma situação ruim, suporte-a. Você falou isso. E se ela for insuportável, ou você muda, ou você se muda, né? Ou você se transforma. Ou você transforma aquela situação, ou você se transforma. E eu acho que é isso, assim. Se a gente parar pra pensar... Processos. Porque, assim, é a vitimização, né? A culpa é sempre de todo mundo. Não. Ou eu mudo o que tá lá, ou eu mudo o que tá aqui. E a gente segue nessa linha de pensamento, transformando, impactando a vida das pessoas. Você falou uma coisa que eu acho que é muito, muito verdade, que a gente quer estar perto de quem tem uma energia boa, né? E isso para os negócios é incrível. Atrai, é imã. Exatamente. É imã. Exatamente. E aí as pessoas depois vão perguntar, mas por que você tá tão bem? Por que as coisas estão acontecendo? Amigão, cola na nossa aqui. Cola na nossa, que é sucesso! Senhoras e senhores, esta é a Ana Bonilha. Muito prazer. Muito incrível, Ana. Nossa senhora, tô emocionada aqui com este dia, com esse bate-papo. Que delícia, que delícia. Nessa semana de Natal e, enfim... obrigado pela disponibilidade. Eu vi o seu corre aí, o bebê no carro, aquela coisa toda aí. Mas é isso. Os bastidores, galera, os bastidores. Mas é a vida como ela é, né? Como ela é, e ela é prazerosa. E tá tudo bem, a gente é o jogo que a gente vai jogando e vai transformando. E pau no gato. Não, pau no gato não, galera. Deixa... Não, no pobre do gato não, carinho no gato. Vamos... Deixa sua mensagem, então, dessa semana de Natal e Ano Novo... para as pessoas que estão assistindo a gente, para os seus amigos também, e para quem você não conhece ainda. A gente vai pôr o seu @ depois aqui na tela, e aí as pessoas vão conseguir te achar pelo Instagram. Show de bola. Galera, eu quero desejar a vocês e toda a sua família que
que este momento que a gente teve aqui com vocês, que foi gravado com muito carinho, muito amor, venha de encontro ao seu coração, à sua família, que você tenha um ano novo maravilhoso. E não se esqueça, nada muda se a gente não mudar. Pode entrar outro ano, outro ano, mas que seja um ano que você esteja bem aqui, para que aqui comece a fluir coisas ainda melhores, que a tua família vá bem, que os teus negócios vá bem, que onde você coloque a mão seja próspero e que seja um ano de muitas, muitas conquistas. Porque a gente merece, né? Amém, A gente merece! Eu penso que o tempo é uma ideia, né? Sim. E essa coisa, pra mim, é uma cronologia. 31, mudou, a gente começa, né, um novo ano, 2023. Eu não tenho muito essa coisa eu acho que, assim, o ano não vai ser incrível se a gente não fizer do ano incrível. Né? Então, muito mais do que a gente desejar, é a gente fazer disso. Sim. Então, que de fato, neste último programa de 2022, muito grato por tudo que aconteceu com a Redcai, o nascimento do Podcai. Vinícius e Fabiano, 2 irmãos, sócios queridos que não estão aqui, mas estão aqui, né? Estão aqui. Márcio e Feliciano, no Rio de Janeiro, tocando a operação, assim, de maneira esplêndida. O Rio crescendo, bombando, e a gente muito feliz com todos esses resultados. Então, que de fato a gente se conscientize disso, que é importante entender que o ano vai ser o ano, mas a gente consegue fazer desse ano muito melhor, incrível, produtivo, de resultado, de dinheiro e de sucesso, se a gente realmente estiver perto de pessoas que tenham a mesma vibe, a mesma energia da gente. Você está convidado para conhecer a Redcai, para conhecer a Ana, para me conhecer. E é isso aí, tamo junto. Tamo junto. Olha, muito obrigado. Obrigada, foi incrível. Um beijo grande para todo mundo e vamos fazer de 2023 o melhor ano da nossa vida. Power. Beijo. Obrigada, galera. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima semana.